Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem meus irmãos? Meus irmãos, gratos ao nosso Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na presença dEle, de o tempo todo estar aqui porque o Senhor tem nos guardado. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, quero te agradecer, quero louvar teu santo nome, Senhor, dizer que o Senhor é santo, Deus Todo-Poderoso. Pai, nos fortalece a cada dia, Senhor. Precisamos estar na Tua dependência, Pai, debaixo das Tuas mãos, Senhor, porque cremos que ao Teu lado, Senhor, nós estaremos no caminho certo. Jesus, neste momento eu quero te agradecer, Pai, pedir a Tua proteção, Tua força, Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Quero pedir ao amado Espírito Santo que Ele venha falar conosco, porque nós não podemos, mas o Espírito Santo, Ele sim pode. Que o Senhor venha falar aquilo que nós precisamos neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que Jesus abençoe a vida de cada um, que Deus, na sua infinita bondade, possa estar visitando a cada lar, trazendo a cura, a libertação, tá bom? A vida de cada um. Quero pedir aos irmãos que continue compartilhando a mensagem, deixe sua curtida, tá bom? Em nome de Jesus. Irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do 1 em diante, que é a passagem que fala de Zaqueu, né, o publicano. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Irmãos, nós temos essa passagem aqui deste homem chamado Zaqueu. E a Bíblia fala que este homem era um cobrador de impostos. E ele cobrava de forma ilegal, extorquia as pessoas. Ninguém gostava dele. Ele era um homem rico, mas ao mesmo tempo ninguém gostava dele, né? Ele era um homem que as pessoas tinham raiva dele, sabe? Então, aquilo foi criando um vazio dentro deste homem, porque o dinheiro não é tudo, né? Ele é bom, faz parte das nossas vidas, precisamos dele, mas o dinheiro não preenche o lugar que é de Deus, né? Só Jesus preenche este lugar. E este homem, mesmo sendo rico, tendo tudo o que queria, né? Tinha uma dor dentro dele, um vazio que ele não conseguia preencher com o dinheiro, com tudo que ele tinha, a vida boa, né? E também por ser rejeitado na sociedade. Pela vida que ele levava, ele era rejeitado. As pessoas não queriam estar perto dele. Então, um dia esse homem ouviu falar de Jesus. E hoje assim a gente fica pensando, quantas pessoas ouvem falar de Jesus? Às vezes a gente fala, quando a gente fala de Jesus no meio de uma reunião, tem alguém conversando, a gente percebe que as pessoas elas mudam de assunto. Isso quando não fecha a cara ou quando deixa a gente falando sozinho, né? Mas sem saber que
Tudo está em Jesus. Mas este homem ouviu falar de Jesus. E ele procurou um jeito de ter com Jesus. Porque assim, por onde Jesus andava, sempre multidão, né? Acompanhava ele. Então era difícil chegar perto dele. Ainda mais sendo como Zaqueu, um homem de pequena estatura. Ele não conseguia ver o Senhor no meio de uma multidão. Então ele teve essa estratégia. E aqui fala da figueira brava, né? A gente sabe que é uma árvore com espinhos, difícil acesso. Mas isso não foi impedimento. Não foi impedimento para Zaqueu. E muitas das vezes, tantas coisas que a gente coloca como empecilho, né? Para chegar ao teu Senhor. Eu tô falando a gente, eu tô falando para mim também. A gente coloca como empecilho para chegar até o Senhor. Não queremos pagar o preço. Que nós vemos esse homem, ele enfrentou as dificuldades para chegar, para acessar Jesus. Ele subiu nessa figueira porque ele pensou, né? Se eu subir, eu vou conseguir avistá-lo, eu vou conseguir chamar a atenção dele. Mas antes mesmo que ele chamasse, falasse alguma coisa, Jesus já sabia, né? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele sabe de tudo e todas as coisas. Ele já tinha visto Zaqueu lá na figueira. Quando Jesus se aproximou, diz que aproximou, né? Jesus já falou com ele. Zaqueu, desce depressa. Ou seja, Jesus olhou naquele momento a fé daquele homem, o coração, né? Não olhou para as coisas erradas que ele tinha feito. Porque quando há um coração arrependido, Deus perdoa, né? Por isso que tem que ter arrependimento genuíno. Então Jesus olhou para a fé dele. O coração dele estava sedento pelo Senhor. E Jesus falou para que ele descesse. Falou que hoje convém posar na sua casa. E a gente vê que Zaqueu desceu imediatamente. Agora eu imagino a população, né? A multidão ali murmurando, porque todo mundo conhecia Zaqueu, né? Pela vida que ele levava, ele era conhecido de todos. O pessoal começou a murmurar. Certeza, né? Que era um pecador, que era isso, que era aquilo, que ele era um ladrão. Mas Jesus, ele não olha para essas coisas. Só ele que faz isso com a gente, né? Nos limpa, purifica. Senão a gente não podia ser salvo. Zaqueu, eu costumo dizer que é como a gente. Eu sei, eu falo por mim, né? Muito falha. Que se não é a misericórdia do Senhor, eu não podia dar nada pela minha salvação. Todos os dias eu preciso da misericórdia dele na minha vida. E aqui nós vemos a história de um homem que foi assim também. E esse homem já se rendeu aos pés do Senhor, não olhou para o lado nem para o outro, a murmuração do povo. Ele já foi logo falando com o Senhor, mostrou o coração arrependido, porque ele falou se alguma coisa ele tivesse defraudado, que ele ia devolver quadruplicado. Isso aí a gente vê o coração de uma pessoa arrependida, e que os bens já não significava para ele. Aquela riqueza dele não significava porque ele estava devolvendo. Ele entendeu que era Jesus. Entendeu? Então que nós possamos ter esse coração como de Zaqueu, né? Coração que se arrepende, coração que se rende ao Deus Todo-Poderoso, que pode tudo e todas as coisas. Nós vemos que este homem desceu e ele recebeu a parte dele, ele não olhou para os comentários, não olhou para a conversa de um, de outro. E é assim que nós temos que ser, firmes, olhando para o Senhor. Os falatórios não devem nos interessar, não é mesmo? E isso ele recebeu a salvação da sua vida, da sua alma. Foi um homem restaurado. Jesus entrou na sua casa e restaurou. Jesus disse aqui que hoje veio salvação a esta casa. Estava falando da casa Zaqueu, né? Do coração dele. Porque este também é filho de Abraão. Glória a Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Ele veio buscar e salvar aquele que se acha perdido. Que é perdido. Não aquele que pensa que é bom, que não precisa de ninguém, não precisa de Jesus. Essa aí é o que a gente chama de pessoas orgulhosas, né? Esse Jesus, não é que ele não pode fazer, ele pode fazer tudo e todas as coisas, mas a pessoa não quer, né? Então Jesus não faz, porque a pessoa não quer. Mesmo que possamos ter um coração assim como o de Zaqueu. Amém, irmãos?
E engraçado que essa passagem aqui falada sobre Zaqueu, todas as vezes que a gente lê, a gente entende uma coisa, né? A palavra de Deus, ela é tremenda. Por isso que precisamos continuar meditando na palavra, vivendo na palavra, porque ela é a saída para tudo. Amém? Agora eu gostaria de declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Pai querido, quero te agradecer, Pai, no nome de Jesus, Senhor, neste momento, pela tua palavra, Pai, pela tua palavra que a cada dia ela nos transforma, ela nos convence, Pai. Oh, Jesus, obrigada, meu Pai. Obrigada por esse dia incrível que o Senhor nos proporcionou. Oh, Pai querido e amado. Oh, Jesus, obrigada pela minha família, pela família dos meus irmãos. Pai, cada pessoa que entrar nessa oração, Pai, possa sentir, Senhor, a Tua presença, possa sentir, Pai, que precisamos a cada dia nos arrepender, Pai, dos nossos pecados, para que o Senhor venha nos transformar. Senhor, neste momento eu quero interceder, Pai, interceder pelo Brasil, pelo derramamento do Espírito Santo neste país, Pai, que pessoas possam se render aos Teus pés, Senhor, em nome de Jesus. Quero interceder pelos demais países também, Senhor, por Israel, pelos demais, Senhor, no nome de Jesus. Quero interceder pelos missionários, Senhor, que estão, Pai, pagando o preço, levando a Tua palavra, a Tua preciosa semente. Fortalece os Teus filhos, Pai, e filhas. Dê a eles que eles necessitam, Pai. Senhor, cubra-os com Teu precioso sangue, meu Deus. Em nome de Jesus. Pai, intercedo pela vida das crianças, Pai, das grávidas. Que o Senhor os proteja, os livre de todo mal. Pai, que nenhuma seta maligna venha atingir os Teus filhos, Senhor. Proteja nossas casas, Pai. Cubra-nos com Teu precioso sangue, Senhor. Quero agradecer no nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, meu Pai. Amém.